Ou seja, viver sem saber quanto vai entrar no mês seguinte e depender de oportunidades instáveis, né? O que que isso quer dizer? Se você, assim como eu, de acordo com esse tópico aí, que eu já estou nessa informalidade aí desde 2017, que é você ficar dia após dia, ano após ano, sim, ter a certeza absoluta de qual vai ser o seu faturamento do mês e também do mês seguinte, então esse vídeo é para você, então pode continuar aí. É muito complicado até mesmo para você fazer algum tipo de planejamento financeiro quando você vive esse tipo de instabilidade, né? O que que a gente quer dizer com isso? Quando você começa o mês, depende muitas vezes do mês anterior, do quanto você conseguiu poupar no mês anterior para que daquele dia em diante você consiga fazer um planejamento interessante. Mas assim, eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também aí, com certeza já passou por isso e deve passar várias situações similares, né? De você às vezes chegar e precisar de fazer alguma adesão, você pensar assim, pô, peraí, mas eu não sei quanto que eu vou faturar mês que vem, eu tenho uma previsibilidade. E assim, ter previsibilidade não é garantia de nada, é muito pelo contrário, né? Você pode ter uma previsibilidade do valor que você vai ganhar, mas muitas vezes nem sempre isso acontece de acordo com o planejado. E para isso você tem que recorrer à velha gordurinha de sempre, né? Aquela velha reserva de emergência que muitas vezes, na verdade, né, é a única forma de salvar o seu mês, né? E nas grandes maioria das vezes, quando a pessoa não tem esse tipo de controle financeiro, ela acaba tendo que pegar dinheiro emprestado aí com parente, amigo, e acaba muitas vezes passando por situações constrangedoras, né? Essa incerteza que a gente tem, né, de começar o mês ali sem saber qual que é o faturamento real, você finalizar o mês sem saber se você vai conseguir pagar as contas do início do mês, ela realmente muitas vezes é frustrante e realmente muitas vezes também traz uma ansiedade, um estresse, uma dor de cabeça para aquelas pessoas assim como você e como eu aqui, né, que está aqui nesse vídeo, vive na informalidade. Viver na informalidade tem o lado bom e o lado ruim, né, como sempre. O lado bom é que o céu é o limite. Os seus ganhos vão depender única e exclusivamente ali do seu planejamento financeiro mensal e da sua estratégia de trabalho. O lado ruim é que se acontecer alguma coisa na economia, alguma coisa relacionada à saúde, e o Brasil tiver que parar, igual a gente teve num passado recente agora, que não precisa nem citar o nome, isso aí acaba atingindo diretamente essa classe de pessoas que trabalham na informalidade. Mas, de fato, esse vídeo é para trazer aí para vocês aí, que está assistindo, que não é só você, né? Que tem muitas pessoas, milhões de outras pessoas, centenas de outras pessoas passando pela mesma situação da incerteza dos ganhos que você vai ter mensal para aquelas pessoas que escolheram trilhar o próprio caminho, né? E trilhar o próprio caminho tem, vamos colocar assim, tem os seus custos, né? Diferente ali da CLT, que a pessoa todo dia 5 útil ali, de o quinto dia útil do mês, ela pelo menos seja alto, seja baixo o salário, ela tem a certeza que ela vai ter aquele recebimento ali. Então isso acaba de uma certa maneira trazendo uma certa tranquilidade emocional, porque os seus gastos vai ser de acordo com o que você ganha. Já na informalidade, você não tem essa certeza. A instabilidade ela é muito grande, porque muitos fatores dependem de coisas sazonais do ano também. Às vezes, um mês que tem um feriado prolongado, dependendo do que você estiver fazendo ali na informalidade, aquilo pode te afetar diretamente. Enfim, nesse primeiro tópico, a gente gostaria de falar realmente isso, que a incerteza ela pode trazer um estresse, traz esse estresse, essa ansiedade, para as pessoas que optaram por trilhar o seu próprio caminho. E não tão mais importante do que o tópico anterior, o segundo tópico é a pessoa que optou pela informalidade, ela precisa usar a criatividade dela para sobreviver, né? Ou seja, quem não tem salário aprende a gerar renda de várias formas, né? É os famosos bicos, freelances, serviços, vendas, né? E a parte improviso, né? Vamos dizer assim, né? Desse tópico aqui a gente pode destacar bastante justamente essa questão das vendas, né? Muitas pessoas conseguem complementar a sua renda ali principal vendendo alguma coisa, né? Vendendo roupa na feira, vendendo balinha no semáforo, né? Existem várias formas hoje de você conseguir ganhar dinheiro. Lembrando que, na grande maioria das vezes, as pessoas que optam por esse tipo de vida, de viver na informalidade, ela naturalmente ela vai precisar, em algum determinado momento, ter outra fonte de renda, né? Porque muitas vezes um negócio que ela adotou para fazer, ela leva um certo tempo para poder gerar receita. Um exemplo disso é o meu próprio exemplo.
que é o mercado imobiliário. Eu sou corretor de imóveis e para você iniciar nesse mercado hoje, você precisa ter ou uma reserva de emergência muito substancial que segura suas contas pelo menos por 6 meses, ou você precisa ter alguém, algum cônjuge, alguma coisa, dentro desse sentido, que vá te ajudar a segurar as pontas aí até você conseguir performar. E dentro desse tempo, você precisa ter uma outra fonte. Se hoje a pessoa virar para mim e falar assim, Rafael, eu quero entrar no mercado imobiliário hoje. Primeira coisa que eu vou falar para ele, não entra de qualquer jeito, entra com a reserva. Ou você tem alguém ali que pode te ajudar no começo, que no começo é difícil, até você gerar receita, porque é como se fosse uma primeira empresa. É como se você estivesse abrindo uma empresa nova que não vai gerar receita naquele início. Muito raro acontecer da pessoa entrar e já começar vendendo. Da mesma maneira, todo negócio novo que você adota para fazer, ela pode levar um certo tempo até você começar a performar ali de maneira significativa e de maneira que você consiga se sustentar e consiga se manter dentro daquele negócio que você acabou de criar. A pessoa que vai para a informalidade, ela tem que utilizar muito, muito bem a criatividade, porque em determinado momento ela vai ter que utilizar de outras fontes de renda até que o negócio principal dela dê certo. E mais um tópico aqui interessante é esse, a autonomia que vem com pressão, ou seja, a liberdade de ser o próprio chefe, ela realmente existe, né? A gente não pode discutir isso, né? É muito satisfatório você, por exemplo, fazer sua própria agenda. Você não depender, vamos dizer assim, de horário, depender ali de patrão, depender de ordens, depender de uma escala. Ou seja, o dia que eu for tirar uma folga para descansar não depende de mim, depende de uma escala. Você ser o seu próprio chefe também tem um lado bom, que é justamente esse, de você fazer seu próprio horário. Lembrando, no tópico anterior, inicial, se você errar também a sua estratégia, você pode pagar um preço muito alto no mês, né? Porque quem é o seu próprio chefe tem que ter uma estratégia muito bem definida e, basicamente, o erro tem que ser menor. Não que quem é na CLT também não possa errar, né? Mas o cara que trabalha na renda informal, ele não pode errar, porque o mês dele inteiro, as contas dele, tá tudo dependendo do que ele vai fazer naquele mês. Então, a liberdade de ser o próprio chefe, ela existe, né? Mas ela acompanha uma responsabilidade total sobre cada centavo que você gasta. O que a gente vê hoje bem comumente, né? Hoje o que a gente vê assim, de forma mais comum é a pessoa que opta aí pro ser seu próprio chefe, ela, no primeiro mês que ela faz uma renda, que ela consegue fazer uma renda diferente daquilo que ela já está acostumada a ganhar, qual que é o principal erro que ela faz? Ela já vai lá, já sobe o custo de vida dela. Estava acostumada a ganhar 3 mil reais na CLT. Aí resolveu empreender, no primeiro mês ela foi lá e ganhou 20 mil reais. É um valor que ela nunca tinha ganhado na vida. E o que a maioria das pessoas faz? Elas já vão lá, já troca de carro, já compra casa, compra roupas caras, troca o celular. Ela automaticamente eleva o padrão de vida dela para um nível muito mais alto do que ela estava acostumado. Ela acaba podendo ter alguns problemas, às vezes até no futuro próximo, vamos dizer assim, né? Porque ela não sabe se no próximo mês ela vai repetir aquele resultado que ela teve. Então esse é o erro muito comum. O que a pessoa tem que fazer? Tem alguns vídeos aqui no canal aqui que eu falo um pouco de minimalismo, de viver com pouco. A pessoa tem que adotar essa prática. Se ela ganhava 3 mil e ela pagava as contas dela em cima dos 3 mil, se ela ganhou 20 mil, ela tem que continuar vivendo de acordo com os 3 mil. E ela pegar aquele valor que ela ganhou a mais e reinvestir esse valor nela mesma como desenvolvimento pessoal e também fazer os seus investimentos financeiros. Tanto para ter uma reserva de emergência maior, quanto também para fazer com que esse dinheiro gere outros valores também, que é a chamada renda passiva. Aí tem fundo imobiliário, tem bolsa de valores, né? Enfim, existe várias formas de você fazer aquele dinheiro gerar mais dinheiro para você. O principal erro que as pessoas cometem dentro desse ponto de vista aí, quando ela começa a ganhar um dinheiro, ela vai lá e aumenta o padrão de vida dela de forma substancial e ela acaba colocando a perder tudo aquilo que ela estaria fazendo de evolução. E o último tópico que eu separei aqui é justamente um pouco de um compilado do que eu falei até agora nesse vídeo, ou seja, o ciclo de ansiedade e planejamento constante. O que isso quer dizer? Planejar gastos com mais rigor, lidar com imprevistos sem uma renda fixa e precisar manter disciplina extrema. É o que eu acabei de falar. Se você em um mês fez 20 mil, você não sabe quanto você vai fazer no próximo mês, com certeza absoluta. Então, necessariamente, você tem que ter um controle financeiro maciço, tá? Um controle financeiro surreal e de forma até sacerdotal. Você não pode desviar. Por quê? Porque se você fizer uma coisa errada, se você gastar mais do que você deveria gastar, como você não tem a previsibilidade do próximo mês, aquilo ali pode gerar para você um transtorno financeiro enorme. E muitas vezes é o que faz com que uma empresa recém-aberta, ela não dure nem um ano.
Porque as pessoas que estão ali administrando, elas não têm esse controle financeiro. Então, basicamente, você tem que lidar com os imprevistos da melhor maneira, da forma mais inteligente. A forma mais inteligente que eu falo para vocês que funciona bem é justamente você fazer aquele mecanismo de distribuição de valores. Ou seja, cada valor que entrar para o caixa da empresa, ele é destinado para uma área. Tem a parte que é o seu próprio salário, tem a parte da própria empresa, que é o pagamento dela, e também tem a parte das despesas e custos também. Sendo assim, cada centavo que entra para essa empresa, ela já está bem distribuído. Você sempre vai ter um valor para você colocar no seu bolso como pagamento, como prolabore. Você sempre vai ter o valor que é da própria empresa, que é para pagar as contas dela mesma, energia, água, internet, imposto, enfim. Ela consegue se manter e você também tem um valor de reserva de emergência também, para que em um mês assim oportuno que não der o resultado esperado, você não precisar ficar desesperado. Mas o grande erro hoje que acontece nesse sentido aqui é, a pessoa acaba de abrir a empresa, ao invés de ela fazer esse planejamento financeiro dividido ali, bem fracionado para cada área, ela pega esse dinheiro que entra e acaba colocando ele todo no bolso. Então, quando a empresa precisa de um valor, ela tem que tirar do próprio. E ela acaba ficando com aquela sensação que ela não está ganhando dinheiro, que ela só está pagando conta. Por quê? Porque o dinheiro que está entrando para a empresa, ela está colocando no bolso dela. E qualquer pessoa com esse comportamento que for abrir empresa, for querer ter um CNPJ, vamos dizer assim, né? For querer ser seu próprio patrão, se ele tiver esse comportamento, essa empresa tem uma vida curta. Ela literalmente tem um risco muito grande de não dar certo. E essa pessoa ela vai frustrar, ela vai achar que aquilo ali não serve para ela, sendo que muitas vezes o problema foi o planejamento dela que foi zero. O motivo desse vídeo hoje que eu estou trazendo aqui é justamente a gente bater um papo a respeito disso, de como que é a importância de você ser o seu próprio e qual que é os prós e os contras disso aí. Então, basicamente, quando a gente vive nesse formato aqui da incerteza, isso acaba gerando ali muitas vezes ali a ansiedade. Mas a ansiedade é normal, ela é até satisfatória, vamos dizer assim, né? Desde que ela seja controlada, desde que seja uma ansiedade controlada e previsível. Essa ansiedade, muitas vezes, ela é saudável quando a gente tem aquela ansiedade assim, nossa, eu fiz um investimento de X, será como que vai ser para o próximo mês agora? A ansiedade, ela não pode ser em cima de coisa que você fez errado. Como assim? Fiz uma coisa errada, nossa, será como é que vai ser o estrago esse mês? Então, assim, a gente tem que ter isso aí em mente. Você ser o seu próprio patrão pode ser libertador, mas por outro lado pode ser também algo muito perigoso que, se não for muito bem administrado, isso pode trazer um prejuízo muito grande, tanto financeiramente quanto psicologicamente, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se ele te serviu para alguma coisa, para você, para te ajudar, deixa o dedo no like aí, deixa o seu comentário se você é MEI, se você é CLT e como você está fazendo hoje para lidar com essa incerteza aí do mercado de trabalho, do mercado informal, né? Deixa o sininho marcado, compartilha esse vídeo com quem vocês gostam, né? Com que precisa de receber essa mensagem. E valeu, até um próximo vídeo.